Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua fidelidade. Nós como igreja te louvamos pelos milagres, pelas restaurações, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. E Deus, nós clamamos mesmo que os céus estejam abertos nesse lugar, estejam abertos sobre o teu servo, e ele seja como sempre tem sido, um canal de bênção, Senhor, uma coluna do Senhor aqui na terra, referência da tua glória, Senhor. E eu clamo, usa, Senhor, renova teu filho e faz dele canal de bênção sobre nós essa noite. Nós como igreja abençoamos a sua família, abençoamos o seu ministério, clamamos pelo sangue de Jesus sobre a vida de cada um deles, e que a tua glória e o teu poder flua, Pai, 10 vezes mais do que já tem fluído na vida do teu filho, muito mais, Senhor, abundantemente. Nós oramos como igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz aqui hoje? Veio algum pentecostal para a reunião hoje? Glória a Deus. Vamos estar em pé mais uma vez? Oh, glória. É hoje. É hoje que a tampa da chaleira vai voar. Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abram-na comigo agora no livro do profeta messiânico, no capítulo de número 43. Livro do profeta messiânico. Quem sabe o nome dele? Isaías. Isaías 43. Glória a Jesus. Está preparado para voar hoje? Glória a Deus. Estou muito feliz em poder estar aqui de novo, em ver tantas pessoas animadas, com fome de Deus. Eu vejo isso uma forma de um grande avivamento. E o mais interessante, é o público mais jovem e mais bonito do Brasil. E eu sou o pregador mais falso que existe, né? Brincadeirinha. Está escrito assim, Isaías 43, a partir do versículo 8: Traz o povo que ainda que tem olhos e é cego, surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem, pois, as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga que verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Aleluia. Capítulo 44, versículo 28 e a sequência: Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, que nunca mais se fecharão. Feche a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira, pegue na mão de alguém bem bonito do seu lado agora. Se não tiver ninguém bonito o suficiente, olhe para mim aqui. Tente pegar na minha mão. Se pegou na mão do seu irmão, aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Mais uma vez, vamos orar.
Pai, eu te glorifico por estar aqui. Eu te glorifico pela oração que o pastor André e a igreja fizeram pela minha vida. E a minha oração agora não é para invalidar a oração deles, é para complementar a oração. Antes que eu comece a desenrolar os seus mistérios nesta noite, eu quero lhe fazer 2 pedidos. O primeiro é que ao redor desta grande igreja, deste grande tabernáculo, onde houver, ó Senhor, num raio de 5 quilômetros, um demônio alojado, eu dou a esses espíritos desencarnados 5 segundos para desaparecerem de Belo Horizonte, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que descerá aqui. O segundo pedido é um pedido de atrevimento, Senhor. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este lugar agora e manda, Senhor, uma comitiva de anjos para cá. Eu quero anjos de fogo, que eles desçam com brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar essas brasas agora. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, Senhor, mas renova agora, 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 meu Senhor. Tu não precisas do homem para nada, tu és onipotente. Mostra a sua onipotência hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Antes de se assentar, levante o dedo de profeta para cima comigo e aponte o dedo para a pessoa mais perfumada do seu lado e diga para ele: escute aqui, irmão, é hoje o dia da mudança, o dia da restituição. Deus vai lhe dizer hoje qual é o lugar que você ocupa no maior movimento da história, do movimento de avivamento para o planeta Terra. Se segure, porque a igreja vai tremer nessa noite aqui. Quem acredita nisso, jogue a mão para cima, adore ao Senhor. Aleluia. Tome o seu assento, por gentileza. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, pessoas que fizeram das tripas coração para estarem conosco aqui nessa noite, Deus tem uma palavra que vai mudar a sua história hoje aqui. Essa palavra terá 3 momentos. Eu quero primeiramente tocar a sua mente e te fazer conhecedor da palavra profética. Depois o Senhor vai tocar a sua alma e vai fazer brotar emoções no seu coração. E no final o Senhor vai treinar o seu espírito, e vamos sair daqui preparados para colocar o diabo no lugar dele, debaixo dos nossos pés. Amém. Quando eu abro a minha Bíblia no livro do profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, eu fico imaginando a alegria e a honradez que esse homem teve da parte de Deus por ter sido levantado em uma época obscura, negra, e ter sido levantado com uma voz profética. Isaías foi um daqueles homens que o Senhor levantou na terra no tempo do Velho Testamento e alguns do Novo, que eram homens que tinham uma espécie de luneta telescópica espiritual diante dos seus olhos, porque eles enxergavam o futuro. Isaías vaticinou em um tempo e não viveu para ver as profecias da sua boca se cumprirem. Tudo que ele profetizou veio se cumprir 200, 300 anos mais tarde. Mas o livro do profeta Isaías, ele é muito mais do que apenas um compêndio histórico para a nação judaica. Esse livro, ele traz revelações sobre-humanas e sobrenaturais. Deixa-me aqui tatear um pouco os seus conhecimentos. Quem conhece a Bíblia, quem fez teologia, quem já leu o livro de Isaías, sabe que ele, entre todos os profetas, é o mais venerado. É o livro mais respeitado e o mais lido, não apenas pelo clã cristão, mas também pelo povo judeu. Os judeus têm um apreço em especial por o livro do profeta Isaías.
E quando começamos a fazer uma espécie de analogia entre este livro e a Bíblia protestante que nós temos na nossa mão, chegamos à seguinte conclusão: o livro de Isaías parece ser uma Bíblia em miniatura. Nós temos a nossa Bíblia protestante composta por 66 livros, dos quais 39 estão no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Os primeiros 39 livros deste nosso livro, ele fala exatamente sobre a nação judaica, o pensamento de Deus, as correções de Deus e as palavras proféticas para a nação de Israel. Os 27 posteriores livros, que nós chamamos de Novo Testamento, falam para uma outra espécie de povo, falam para o Israel, mas não aqueles da Palestina. Fala para uma história de um novo Israel, alguém que pegou uma carona na salvação e entraram dentro deste carro e não saíram mais dele. A bênção foi extensiva para este povo. Quando eu leio o livro do profeta Isaías, eu entendo que ele também tem 66 capítulos, como a nossa Bíblia tem 66 livros. Os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, parece que eu ouço Deus gritando no ouvido de Israel, chamando a atenção, falando sobre o futuro, falando sobre o que ele queria para eles, e Israel não dá atenção às palavras do Senhor. Os 27 últimos capítulos, o Senhor está falando sobre um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de graça, um tempo onde uma nova nação seria erguida na terra, e esta nação não é outra senão esta que está reunida aqui hoje dentro de Belo Horizonte. Pois bem, o livro do profeta Isaías então é uma arma secreta de Deus, dessas que Deus usa somente em tempo certeiro. E quando Deus me manda pregar neste livro, eu tenho que me segurar na terra, porque a minha alma quer se desprender do corpo. O que você vai ouvir aqui hoje vai deixar você com tanta fome de Deus que algumas pessoas, irmão André, hoje quando saírem daqui vão ter que sair segurando pelos muros e pelos carros, porque senão vão acabar voando para o céu. Deus revelará a eternidade para você hoje. Quem acredita nisso, dê um grito de glória ao nome do Senhor. Pois bem, vamos lá. Isaías foi um desses moços que teve a oportunidade de nascer em uma família rica. Ele tinha, além de ter o sangue dos judeus nas veias, ele tinha o sangue azul. O tio dele foi um dos maiores reis que Israel já teve. Para o tio dele, o Senhor deixou cerca de alguns capítulos exaltando a majestade e a magnitude do grande rei Uzias, um homem que soube trazer um avivamento a Israel, despertar a fome de Deus pelo povo, mas cuja glória e a santidade se transformaram numa espécie de arapuca ou alçapão para prendê-lo, porque no final da sua vida ele é rejeitado por Deus. Porque ele era tão santo, poderoso e famoso, que um dia ele entrou dentro do santuário e achou que podia fazer o serviço de um sacerdote. Quando ele vai saindo de dentro do santuário, a minha Bíblia diz que o Senhor coloca uma lepra na testa dele, e isto vem fazer com que ele venha morrer. Isaías era sobrinho deste grande rei, já era profeta por vocação, mas era um profeta diferente. Era um profeta que, enquanto o tio estava vivo, as pessoas ouviam as suas palavras proféticas e, mesmo não gostando, aplaudiam a ele. Por quê? Porque ele tinha um tio como guarda-costas. O tio dele era o homem mais poderoso do reino. Quem é que não gostaria de ouvir a palavra profética do sobrinho do rei Uzias? Quem é que teria coragem de chamar a atenção do sobrinho do rei Uzias por qualquer coisa? Isto deixou Isaías por um tempo de sua vida como uma espécie de filhinho de papai. Se você pegar o primeiro capítulo até o 6º capítulo do livro de Isaías, até a morte do seu tio, você vai ver Isaías usando o dedo profético, o dedo indicador, apontando o dedo para as nações, apontando o dedo para os povos, repreendendo a vida dos homens que viviam bebendo, falando da prostituição. O seu dedo indicador apontava apenas para os outros. Mas no dia em que o tio dele morreu, no dia em que Deus tirou todo o alicerce humano que fazia com que ele fosse uma pessoa tão bem querida pelo povo, e tinha dado a ele tanta coragem para profetizar, no ano em que morreu o rei Uzias, ele descobriu que ele não era nada a não ser aquilo que Deus havia feito dele. Ele que vivia apontando o dedo para os outros, no capítulo 6, no velório do tio dele, para de apontar o dedo para os outros, para de dizer ai de ti nação, ai de ti bebum, ai de ti adúltera. Ele pega o dedo que vivia apontando para os outros e aponta para si e diz ai de mim,
assim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, os meus olhos sentiram a presença do Todo-Poderoso. Foi só no capítulo 6 que o Senhor converteu o coração deste homem. Aí ele deixou de ser um profeta bam, deixou de ser um profeta desses que todos querem ouvir, porque fala tudo que os outros querem ouvir, e passou a ser um profeta daqueles que Deus gosta, daquele que fala aquilo que os homens precisam ouvir, e não daqueles que os homens querem ouvir. Olhe para cá, estamos aqui diante do profeta Isaías. Ele não é mais o garoto de 17, 18 anos que profetizou logo que o seu tio morreu. Ele agora é um ancião. Ele está a ponto de fazer uma das piores loucuras que algum homem já fez na terra. Aliás, ser louco é uma atitude e um dom de todo profeta. Deus não usa nenhum homem normal da cabeça, irmão. Eu acho que Deus tem até receio desses intelectuais que ficam pensando muito e ficam filosofando antes de usarem os talentos de Deus, que ficam dizendo to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. O Senhor tem pacto com gente tantã da cabeça, amado. É verdade. Todos os profetas da Bíblia Sagrada eram homens anormais, e só podiam ser usados porque eram anormais. Eu lhe apresento, por exemplo, o primeiro profeta do Velho Testamento, tido como grande profeta em Israel, que era Moisés. Alguém pode dizer, não pastor, Moisés era um homem equilibrado, era professor de astronomia na escola do Egito, era filho da filha de Faraó, conhecia idiomas, conhecia línguas e era o futuro príncipe do Egito. Ah pastor, Moisés não era desequilibrado nem louco. Você que pensa, Deus só chama gente que não é normal. Um dia ele está no meio do deserto, o povo está pedindo água, ele olha para o céu e fala, Senhor, o povo está com sede, o que eu faço? Deus olha para ele e diz assim, Moisés, vai ali e conversa com aquela pedra, e manda aquela pedra verter água. Ai Jesus, só quem é louco para responder uma oração dessa, só quem é louco para dar ouvido a uma palavra dessa. Ei, imagine Deus falando com você, vai ali e converse com aquele poste, vai ali e converse com aquela parede e fale para ela verter água. A maioria de nós iria raciocinar e dizer, isto não é normal, isto não faz parte do raciocínio, do intelecto do ser humano, e talvez por isso mesmo o Senhor não tenha te usado como Ele quer te usar. Deus manda dizer que nesta noite Ele quer levantar uma geração profética, mas esses homens têm que ser loucos, têm que ser anormais, têm que caminhar com os pés na terra, mas a sua memória tem que estar diante do trono do eterno Deus, lá em cima da graça. Alguém se candidata a ser louco comigo nessa noite? Mais um grito de glória! Pastor, eu preciso de mais 2 homens da Bíblia loucos, porque toda doutrina tem que ter pelo menos 3 passagens bíblicas para nós dogmatizar, não é? Então ele deu mais 2 loucos. Imagine você que Deus entrou dentro de Israel e procurou um homem, e o homem não estava no rancho dos profetas. Tem uma instituição na Bíblia que eu acho ela muito engraçada, é o tal do rancho dos profetas. O rancho dos profetas era uma escola profética. Os filhos dos reis, dos príncipes, dos homens abastados iam para lá para aprender a profetizar, para terem a unção divina e para trazer status à família. Mas nenhum dos profetas da Bíblia saíram de lá. Aliás, alguns que estudaram lá acabaram sendo mortos por uma ursa. Lembra quando eles gritaram para Eliseu, sobe careca, sobe calvo? Eliseu ficou tão irado naquele dia. Ele não ficou, eu tenho medo de dizer como é que ficou Eliseu naquele dia. Ele só disse, Senhor, eu não quero esses rapazes vivos mais. A ursa veio e despedaçou eles. Todos os demais profetas da Bíblia saíram do meio do povo, saíram de lugares que ninguém jamais podia imaginar. Um deles estava fazendo pão na padaria de Israel, dentro de Jerusalém. O nome dele é Oséias. Um homem que está fazendo pão é elevado ao nível de profeta. E eu não sei aqui te dizer propriamente como foi que Deus descobriu que ele era louco. Talvez porque o Senhor olhou para ele e fez a ele um pedido, e não é que ele obedeceu. O Senhor disse para ele, Oséias, levanta-te, vai no meio da casa de prostituição e toma uma prostituta para ser tua mulher, e ama, tenha filhos com ela, e quando ela te trair, perdoa ela e tenha mais filhos com ela, e ela vai te trair de novo, perdoa ela e tenha mais filhos com ela. Senhor, por que o Senhor quer isso de mim? Porque eu quero que você seja o exemplo na terra daquilo que eu fiz. Eu me casei com uma prostituta chamada Israel, uma nação que me troca por deuses. Amados, quem
quem é que teria coragem de abandonar uma vida certinha para casar com uma prostituta? Somente quem é louco e tem uma chamada divina para ser profeta. Agora, pior de todos foi Isaías, porque Isaías ficou 3 anos pelado, nu, andando pelas ruas de Israel. Imagine que coisa feia. Você ri porque não era você. O Senhor disse: Isaías, ande nu pela terra, porque eu quero que esse povo entenda que eles estão desse jeito diante de mim. E assim como eles têm vergonha de olhar para você, eu tenho vergonha de olhar para eles. Pastor, vale a pena ser profeta? Profeta termina cedo, a cabeça dele vai para a bandeja de prata com 3 anos e meio de ministério. Vale a pena ser profeta. Só que vou lhe dar agora uma palavra que você nunca ouviu na vida, e se ouviu vai se relembrar. Não espere que as pessoas na igreja aplaudam o seu dom profético. Não espere que os homens entendam a unção profética na sua vida. Não espere que os grandes líderes venham dizer assim: ali vai um grande profeta do Senhor. Não, os homens que estão na mesma fé que você jamais darão o valor que o profeta tem. Sabe quem dá valor a um profeta? O ímpio. O ímpio. Tem um homem na Bíblia que profetizou muito, e uma moça está dançando diante de um grande rei chamado Herodes. O nome dela era Salomé. E ela olha para Herodes, e Herodes se encanta com a beleza dela. Ele estava bêbado, ele disse para ela assim: me pede, eu te dou até a metade do reino de Jerusalém. O rei havia empenhorado a sua palavra, haviam testemunhas, a palavra do rei era irrevogável. Pois a menina podia ter ficado rica, milionária, e ter um reino só para si. Pois ela entrou em casa, conversou com a mãe dela, e sabe a que conclusão ela chegou? Ela disse: não, eu vou pedir uma coisa muito mais valiosa do que metade do reino. Ela pediu a cabeça de um profeta, uma bandeja de prata. A cabeça de um profeta morto vale mais do que todos os reinos da terra. É por isso que eu amo ter esse dom profético, e é por isso que eu venho hoje como olheiro do Senhor. Sabe o que é um olheiro? É aquele cidadão que vai dentro de um campo de futebol da várzea. Ele trabalha para um grande time, mas ele vai com um boné, com uma capa, um óculos escuro, fica lendo um jornal, mas de olho naqueles que são craques. E quando termina o joguinho da várzea, o olheiro vai e entrega um cartãozinho para aquele menino e diz assim: olha, você mora na favela, mas me procure lá no clube e tal, porque eu tenho algo para te dizer, porque você não é comum. Como olheiro do Senhor, eu estou aqui hoje procurando profetas, e o Senhor manda dizer que Ele quer hoje pelo menos 100 profetas dentro de Belo Horizonte. Se encontrarmos 100 jovens profetas essa noite, Belo Horizonte vai ficar de perna para o ar e cabeça para baixo. Vamos nocautear Satanás. Glória a Deus. Deus manda insistir no assunto, pastor André. Pastor, não vale a pena ser profeta. Profeta é desmerecido, é desacreditado, vive sozinho, profetiza para multidões, mas termina sozinho todo dia. Ser sacerdote é melhor. E como é? Sacerdote tem uma igreja que cuida dele. O povo traz o sacrifício e reparte com ele, dá a porção dele. O profeta depende de urubus, viúvas. O profeta depende daquele ato divino do Senhor de fazer brotar aquilo que não existe. O profeta vive uma vida de aventura. Ele vive o hoje não sabendo o que acontecerá no amanhã, mas isso não perturba, porque eles sabem quem ele tem crido, ok? Eu vou lhe contar a história de um profeta para entrarmos na história bíblica, que para mim é um dos profetas que mais me emociona. Foi um profeta chamado de profeta das lágrimas, profeta chorão. Quem lembra o nome dele? Então um belo coro agora, 1, 2, 3. Esse camarada aí. Você sabe por que ele chorava? Você sabe por que ele é tido como profeta chorão? Porque ele profetizou por 40 anos na terra, e nenhuma das suas profecias aconteceram.
E todo mundo olhava para ele e chamava ele de falso profeta. E ele só profetizava aquilo que ninguém queria ouvir, era fatalista. Chegou um ponto que o rei, que dominava a época, que dominava o tempo de sua época, mandou convidar Jeremias e prendeu no calabouço. Sabe como ele morreu? Pneumonia dupla, escarrando sangue, porque ele ficou preso na masmorra de um palácio. E na masmorra do palácio, um lugar fétido, úmido, escuro, à base de pão e água. Morreu gemendo. Profetizou que viria um cativeiro e ninguém deu ouvidos a ele. Ele morreu tendo do seu lado o diabo apontando o dedo no nariz dele, dizendo assim: valeu a pena ser profeta? Nenhuma de suas profecias aconteceram. Você terminou a vida sozinho, sem família e sem amigos, e ainda com o nome de falso profeta. Ele só foi para o seio de Abraão porque Deus deve ter dado um bálsamo na alma dele na hora da morte. Segura. Pastor, que história horrível. Horrível na época dele. Mas ninguém que é profeta do Senhor termina a sua história sem ter o pagamento do céu. Demorou um pouquinho para a gente na terra. No calendário da terra demorou 3.000 anos. No calendário de Deus foi só 3 dias depois da morte dele. 3.000 anos depois tem um cidadão profetizando na terra, um outro profeta. E ele profetiza, cura, ressuscita, anda por cima das águas, faz coisas que ninguém nunca fez. E aí alguém pergunta para ele, chega, ele vê a multidão se aproximando, ele se isola para orar um dia, chama os seus discípulos, e ele contrata o IBGE santo e diz assim para eles: o que é que dizem os homens aí que eu sou? Quem dizem que eu sou? Os homens. Ó Senhor, fizemos um censo. A metade do povo acha que o Senhor é Elias, mas a outra metade acha que o Senhor é... Não, você não entendeu. A outra metade acha que o Senhor é... Pastor, o que tem a ver isso? Ei, simples. Jesus era homem e era Deus. O homem ficou na terra naquele momento. O Deus que estava nele enfiou a cara lá no seio de Abraão. Procurou o moço com os olhos cheios de lágrima. Jeremias, escute o que estão dizendo aqui. Quem é que dizem os homens que eu sou? Jeremias. O Senhor põe a cara lá no seio de Abraão, olha para ele e faz assim, ó. Entendeu? Dá uma piscadinha. Entendeu? Entendeu, Jeremias? Não te aceitaram, te rejeitaram e te mataram. Mas quando Deus desceu na terra, quando olharam para a unção que Deus tinha na terra, acharam que era você. Eu profetizo hoje em nome de Jesus que vem sobre a tua família, que vem sobre a tua casa uma unção profética tão grande, uma unção profética tão extraordinária, que tudo que você falar no nome do Senhor vai acontecer a partir de hoje. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que onde as plantas dos seus pés pisarem como profeta, os demônios vão arrumar as malas para se mudar daquele lugar. Eu profetizo que você vai trazer a presença de Deus para onde quer que você andar, escola, trabalho, a sua casa. Quem acredita nisso, sai do chão para adorar. Aleluia. Quantos querem ser profeta aí? Deixa eu ver. Olhe para cá. Vamos para a história. Isaías agora está velho, está em casa numa madrugada, e ele é despertado por Deus. Deus dava as palavras proféticas para os profetas em sonhos. O profeta era o porta-voz de Deus na terra, então Deus tinha intimidade com ele. O profeta era aquele para quem Deus desabafava. Ei, olha que coisa linda, que honra. Já imaginou Deus, o Senhor, o Criador do universo, acordar você só para desabafar com você? Isaías, oi Senhor. Isaías, acorda. Pois não, Senhor.
Preciso conversar com alguém. Pode falar, Senhor. Isaías, eu tenho um povo que tem olhos, mas é cego. Tem ouvidos, mas é surdo. Eu escolhi para serem minhas testemunhas e não glorificam o meu nome. Eu não sei onde errei com eles, porque eu dei para eles pelo menos 3 características que nenhum outro povo na terra já teve. Como é, Senhor? 3 características eu dei. Qual é a primeira, Senhor? Ser um judeu, Isaías, significa ser eleito, nação santa e eleita. Só elegemos aqueles que nós confiamos. O ano que vem é ano político. Exerça o seu direito de cidadania com prudência e inteligência. Só elegemos e depositamos um voto naqueles que falam a nossa língua, que vão nos representar, não é isso? Quando Deus diz que a nação de Israel é uma nação eleita, é porque Deus confiou neles. O Senhor disse: vocês vão ser os meus representantes na terra. Vocês vão falar a minha linguagem. O que eu pensar, vocês vão pensar. O que eu falar, vocês vão falar. O que eu viver, vocês vão viver. É isso que significa ser eleito. Amém, igreja? Eu abro um parênteses porque Deus fala com Isaías e eu falo com vocês. Eu também estou pregando para uma nação eleita. Desses que me ouvem aqui dentro e fora, pelos telões, pelas igrejas que onde estão passando essa palavra agora, você que me ouve na sua casa, todos nós pertencemos a uma nação eleita, fomos eleitos por Deus. Nenhum de nós é candidato a mais nada, já fomos e estamos garantidos. Está entendendo nisso? Você já está eleito. Todos nós pertencemos a um partido da sigla PPP, Partido dos Pecadores Perdidos. Ninguém votava em você, ninguém dava um voto de confiança na sua vida, nem você gostava de si mesmo. Um dia, passando na rua, encontrou com Jesus. Ai, que coisa linda. Segure. Ele olhou para você e cá para nós. Eu não sei o que ele viu em você, eu não sei nem o que ele viu em mim. Tem gente aqui dentro, irmão André, que é tão feio, mas tão feio, e quando olha no espelho não sabe se está de frente ou se está de costa. A pessoa olha para ele, não sabe o que ele tem para atrair aquela pessoa. Pois bem, Jesus foi com a sua cara. Eu não sei o que ele viu, eu só sei que ele te escolheu. Melhor, segure. Você não precisou de 2, 3, 4, 100, 1 milhão de votos. Ele tem o poder do voto Minerva. Fomos eleitos com apenas um voto, o voto do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Primeiro, nação eleita. Grite: nação eleita. Segunda característica para ser o povo mais feliz da terra, Isaías, além de serem eleitos: eu dei para eles uma terra que mana leite e mel. Eles habitam na terra que mana leite e... O que significa habitar na terra que mana leite e mel? Significa habitar na terra mais segura, no lugar mais seguro do universo. Está entendendo? Há alguns anos atrás, o lugar mais seguro do mundo era aquele lugarzinho chamado, perto onde estavam alicerçadas as torres, as 2 torres do World Trade Center, a pequenina ilha de Manhattan, ali em Nova York. Quantas vezes passei naquele lugar e vi a boçalidade dos americanos, andando nas suas limusines, descendo dos seus carros com aqueles grandes guarda-costas parecendo leões de chácara. Não era difícil caminhar por aquela pequenina ilha e ver o FBI, a CIA, ver a SWAT, porque aquele lugar era o centro do planeta Terra, falando de forma comercial, o lugar mais seguro do mundo. Quantas vezes os americanos e quantos presidentes da América não deram depoimento inscritos, não deram depoimento na televisão dizendo: nós americanos não temos medo nem de ataque atômico, porque temos mísseis anti-armamento atômico, nós temos poder, nós temos autoridade, temos poderio bélico. E de repente não precisou uma bomba atômica, não precisou 2 ogivas nucleares como aquela que explodiram Nagasaki e Hiroshima. Bastou meia dúzia de homens loucos, possessos por Satanás, com facas de pão, entrarem dentro de um avião, jogarem os aviões contra as torres do World Trade Center, contra o Pentágono, e de repente a nação mais estruturada e segura, entre aspas, do mundo está vivendo um caos, um cataclisma. Depois de 11 de setembro daquele ano, o mundo não é mais o mesmo, não há mais segurança no planeta Terra. A Europa está com medo, a Ásia vive em pé de guerra, o Oriente está lá se dizimando, os Estados Unidos da América dá até medo quando a gente vai para lá como imigrante. Eles dão um pente fino na gente que é constrangedor.
constrangedor, porque não há mais segurança naquele lugar. É claro, eles não habitam na terra que manda leite e mel. Agora, eu conheço uma nação santa, uma nação evangélica, que habita na terra que manda leite e mel, e ela tem nome. E eu sei que você já vai gritar Batista da Lagoinha. Eu vou dizer, é claro que não. Eu sei que você vai dizer, então é a Assembleia de Deus, pastor. Também não. Não é a Igreja Deus e Amor, não é a Igreja Universal, não é a Igreja Presbiteriana. O nome da terra que manda leite e mel não é a Igreja Jesus Cristo foi ali e já volta. Não. O lugar mais seguro do mundo se chama o centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus está seguro. Pode se levantar 11.000 demônios contra você, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Isaías, eu dei 3 características para deixá-los diferentes de todos. Eleitos, habitam no centro da minha vontade. E terceiro, adoram ao único Deus. Eu não disse a mais um Deus, eu não disse a um Deus, eu disse ao único Deus. Deus não conhece concorrente. Deus não conhece ninguém que possa deixá-lo com medo, amedrontado ou completamente perdido no meio de um campo de guerra, de batalha. Tudo que existe foi feito por Ele, e por meio dele tudo que existe hoje se fez. Nada do que você pode ver, tocar ou sentir está longe das mãos de Deus. Ninguém, nem Satanás pode pegar Deus de surpresa. Ninguém surpreende Deus, porque Ele é sapiente, Ele é onipotente, onipresente e é onisciente. Ele sabe tudo e todas as coisas, e é por Ele ser onisciente que eu tenho muita alegria no coração. Pergunte por quê? Porque o diabo vive tentando me derrubar e tentando derrubar você também. E Satanás já demonstrou para você dentro da Bíblia Sagrada que o salário do pecado é a morte. Então alguns de nós deveríamos ser condenados eternamente. E se nós sabemos que nós somos fracos e fracassados, como alguns que vieram nesse culto hoje, e eles não conseguem se suportar, como é que Deus os suporta? E por que é que Deus os suporta? Simples, porque Ele é onisciente. Ele vê o futuro, e Ele sabe que por mais prejuízo que você está dando hoje, lá no amanhã você vai dar um lucro exorbitante. Deus é um investidor, André. Deus não investe naquilo que não dá retorno, está entendendo? O mais fraco crente aqui nessa noite, aquele que você olha para ele e diz assim, ó, esse aí é um crente raimundo, um pé na igreja e outro pé no mundo. Esse crente que você olha para ele e diz assim, pastor, esse crente aqui é tão gelado, que se eu ficar mais 5 minutos perto dele, eu pego um resfriado. Pois bem, o mais fraco crente aqui hoje, ele é mais forte do que o império das trevas de pé. Ele é mais forte do que Satanás, está entendendo? É por isso que eu quero que você agora saia deste calabouço e comece a glorificar aquele que fez os céus e a terra. Eu sei que no meio dessa multidão nós temos algumas pessoas que não são evangélicas, se assustam com o nosso barulho, dizem assim, esse povo serve a um outro Deus. De fato, na verdade não deveria ser, porque você também diz que serve a Jesus Cristo. Só que parece que o seu Jesus Cristo é diferente do meu Jesus Cristo, porque o seu está pregado na cruz até hoje. Você entra dentro da missa, é por isso que você se sente ruim e mal. Ele está pregado lá, cadavélico, com aquela carinha de pedinte, com seus ossos estampados, com as suas feridas afloradas. O nosso Cristo já esteve lá, não está mais lá. Ele já esteve lá, ele não está mais lá. Pastor Marco, o senhor tem o retrato do seu Cristo? É claro que eu tenho. Ele tem os cabelos brancos como a lã branca, o seu corpo é coberto com uma roupa de linho fino, um cinturão de ouro traça o seu peito, os seus pés são como latão reluzentes que saíram da fornalha, os seus olhos são como chama de fogo, e da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios, dizendo, Batista da Lagoinha, eu estou aqui. Aleluia!
Imagine você agora sendo um judeu, habitando no centro da vontade de Deus, adorando ao único Deus, e eleito, elevado na terra entre os homens. Era ou não era para ser um povo feliz? Era ou não era para ser um povo pleno? Mas não era. Infelizmente, a nação de Israel traía o Senhor Deus todos os dias. Só no livro de Juízes eles se curvaram por 400 anos diante de outros deuses e diante de outras nações. Deus foi suportando, Deus foi aguentando, Deus foi fazendo vistas grossas, empurrando com a barriga, até que chegou um dia que a paciência dele se esgotou. Até que chegou um dia que a misericórdia dele, que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é infinita, para eles terminou. O Senhor disse: Isaías, o meu povo é cego, é surdo e só conhece uma linguagem, a linguagem do sofrimento. E se só sabem conjugar os verbos do sofrimento, eu vou enviá-los para uma outra terra. Eu vou deixar o meu povo ser levado cativo. Eu vou deixar o meu povo ser aprisionado. Eu vou deixar que um outro rei, um déspota insano, maluco, os leve aprisionados para uma outra terra, para que eles saibam que os pais deles passaram no Egito, para que eles vejam como é viver uma vida sem Deus, como é viver uma vida aprisionado, e como é viver uma vida e ser humilhado. Existem cativeiros que nós procuramos com a mão, existem outros que Deus abre e coloca a gente dentro dele. O século 21 é um século de possibilidades, e o nosso cristianismo é um cristianismo abençoado. Porém, abusamos da misericórdia de Deus. Só pregamos um Deus de misericórdia, esquecemos que Ele é juiz. Abusamos dos dons, da graça, do poder, do perdão, e esquecemos que Ele é a justiça. Está entendendo? Deus vai empurrando, vai dando tempo, vai esticando a corda da misericórdia, mas Ele não quer que a igreja seja uma igreja podre. Ele não quer que você congregue dentro de um fosso. Ele não quer que você tenha uma fé prostituída e adulterada. Ele não quer que você pense que ir para o céu basta ter uma carteirinha de membro de alguma igreja, cantar meia dúzia de musiquinhas e chacoalhar as mãozinhas e operar um milagre. Isso não lhe dá direito de ir para o céu. Está escrito na Bíblia: Senhor, mas eu curei no seu nome. Senhor, mas eu operei sinais no seu nome. Jesus vai dizer: eu não te conheço. André, eu fiquei apavorado o dia que eu li isso. Eu falei: Deus, eu quero uma explicação para isso. Como pode você curar no nome de Jesus, operar um milagre no nome dele, e ele não te conhecer? Eu descobri, quer aprender? Eu descobri que o nome de Jesus é uma senha. O nome de Jesus é uma senha. Te provo. Você liga a televisão de vez em quando e vê lá o Padre Marcelo Rossi cantando as nossas músicas, os nossos hinos, e o povo dando testemunho de milagres. E até Marcelo Rossi sabe que não se usa mais o nome de imagens, ele usa o nome de Jesus. Em alguns terreiros de macumba, Satanás é tão besta que há um sincretismo religioso entre o catolicismo e o candomblé. Daí a macumba, que é uma religião completamente brasileira, usa o nome de Jesus. Está escrito na Bíblia: é um nome sobre todo nome. Se eu encontrar o cartão de crédito do André, oh glória, e chegar no banco, passar o cartão dele, eu vou conseguir sacar, sim ou não? Não, porque não basta ter o cartão, tem que ter. Se eu descobrir a senha, ele está perdido. Sabe o que o diabo fez? Roubou a senha da igreja e disseminou no nosso meio que basta falar Jesus para você ir para o céu. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Pastor Marco, não, mas eu vou para o céu. Calma aí, tem alguém errado na história. Porque João Paulo II, Carol Wojtyla, antes de morrer, disse que os católicos vão para o céu. O Bispo Macedo afirma que são os irmãos da Universal. O presidente da minha denominação, pastor Zé Wellington, diz que são os assembleianos. Davi Miranda diz que é o pessoal da Deus é Amor. O pessoal da Seixonoye diz que Gorrozão falou que todo mundo vai para um céu diferente, mas vai. Tem alguém errado na história. Eu não posso ir para o céu com uma pessoa imunda, que viveu uma vida torta, podre, desgraçada e deslavada. Porque o céu não é um lugar disso. Ai, Jesus, eu fiquei bravo agora. Irmão, quantos querem ir para o céu? Levante a mão. O céu não é lugar para você não. Você não vai se sentir bem lá. Pergunta para mim, por quê, pastor? Lá não tem alambique, não tem cachaça no céu. E você sai da igreja e amarra um porre nos restaurantes da vida. O céu não é lugar para você. Lá não tem a Souza Cruz, não tem banca de revista para você comprar revistas pornográficas. No céu não tem site para você passar a madrugada inteira navegando em sites indecorosos. O céu não tem boates, não tem prostitutas. O céu vai ser um lugar muito monótono para você. Para ir para o céu, para onde eu vou, estou lutando para chegar lá. Tem que ter as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Mão direita para cima. Agarre o ombro do seu irmão com carinho e respeito. Chacoalhe ele até ele ficar irritado. Irrita ele. Diga, qual é o céu que você vai? O céu da glória ou o céu da boca da onça, irmão? Só quem vai para o mesmo céu que eu dê um grito para o inferno ouvir. Eu tenho uma palavra para você que tem se escandalizado nos últimos anos. Quando você vê uma grande igreja, uma grande denominação ser julgada pela mídia televisiva ou escrita, para você que vê grandes ministérios serem expostos ao ridículo, você diz, se Deus é Deus, por que Ele permite isso? Exatamente para curar. Deus permite que algumas igrejas, alguns movimentos, alguns ministérios e alguns crentes sejam lançados dentro de um cativeiro, porque só dentro do cativeiro eles vão sentir a falta de Deus. Só dentro do cativeiro é que eles vão sentir a falta da essência, da graça e da proteção divina. Quando você vê um irmão passando pelo vale, irmão, mas por aquele vale não tenha pena dele. Ore com ele, ajude ele a carregar a cruz, mas não sinta pena dele. Deus sabe o que faz. Na vida do crente, o que não acontece amando de Deus, acontece com a permissão dele. Satanás não pode tocar em você, está entendendo? Todo julgamento que vem sobre o crente é Deus tratando com ele. Então comece aí a se preparar e vai dando graças ainda. Por quê, pastor? Porque o meu Deus só bate, açoita aqueles a quem Ele ama. Está entendendo? A igreja do século 21 está dentro de um cativeiro. Estamos aprisionados. Alguns de nós estão como aqueles que escreveram o Salmo 126, 127. Quando chega um ímpio e diz assim, canta um cântico de Sião para mim. Aprisionados, vamos dizer, como cantar em terra estranha? Como eu disse na última semana, somos crentes de louvores no alto, mas temos medo de enfrentar os vales. Temos gritos, mas são poucos milagres. Temos ouro e prata, mas não temos levanta e anda. Tudo isso porque estamos dentro de um cativeiro. E esse cativeiro é tão triste que nos faz sentirmos abandonados e sozinhos às vezes. Quantas vezes na sua congregação, na sua paróquia,
Você chorou por dentro dizendo: onde é que Deus está? Não tem nada pior do que ouvir uma mensagem morna, um cântico frio, do que ouvir uma pessoa que está falando, mas está falando só da boca para fora, não sai do coração. Se você é pentecostal do reteté igual a mim, é pior ainda, porque quem experimentou o gozo do Senhor não consegue ficar num culto sem sentir a presença dele. Parece que a gente é paralítico, parece que a gente está amordaçado. E o que tem de igrejas desse tipo, aprisionadas, o que tem de gente lutando contra esse avivamento para que ele não chegue, para que as pessoas não orem em línguas, para que as pessoas não profetizem, sabe por quê? Alguns ministérios estão corrompidos, estão cheios de pecados. Alguns ministérios estão cheios de demônios engruvinhados nos seus púlpitos. Homens pérfidos, maldosos, que atuam apenas, são artistas de palco. O coração é podre. E eles têm medo de fogo, e tem que ter mesmo. Porque quando o avivamento vem, Jesus traz tudo de volta que a igreja tinha. É aqui que entra esta geração que veio me ouvir pregar. Deus quer devolver os talentos na sua igreja através de você. Sabe como foi que Israel foi para o cativeiro? Orgulhosos, pastor André. A primeira leva levada em cativeiro foi no ano 587 a.C. 587 a.C., os babilônicos entraram dentro de Jerusalém, queimaram os seus portões, destruíram a sua muralha e trouxeram a primeira leva de homens que tinham sangue azul. Sangue azul eram aqueles príncipes, filhos de gente importante, filhos de sacerdotes. Esses foram os primeiros a serem escravizados. A primeira leva, lembra? Entre eles veio Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Gente de sangue azul. Diga para o seu irmão: gente de sangue azul. Sabe quem são os primeiros que foram aprisionados? Os líderes, os grandes, os que representam a fé. O diabo sabe que uma vez que os líderes estão aprisionados, o povo erra o caminho. E como os líderes estão errados, só Deus para curá-los, colocando seus ministérios dentro de um cativeiro. Entraram lá dentro altivos. Flávio Joséfos diz que a conversa dos príncipes era essa: fiquem tranquilos, não abaixem a cabeça, temos Deus lá em cima. E por mais errado que nós estejamos, basta a gente rapar a cabeça e jogar cinza na cabeça, Ele perdoa a gente. Eles eram acostumados a abusar da misericórdia de Deus, como você tem feito. Como você tem feito. Só porque chorou, falou em línguas, já está tudo bem, sai daqui, vai fazer a mesma coisa errada. Cuidado, não brinque. Vai acontecer com você o que aconteceu com Sansão um dia. Vai se levantar e vai dizer: fique tranquilo, Deus está comigo. E Deus não está mais. Pastor, mas estamos na época da graça. A época da graça é diferente. Em que época foi que Ananias e Safira morreram? Fale para mim. Ananias e Safira morreram por muito menos do que você tem feito, cristão. Morreram por mentir o valor de uma casa. Venderam por 50, chegaram para o profeta: vendemos por 30, para esconder 20 para eles. Pedro olhou e disse: por que mentistes ao Espírito? E morreram fulminados. Em que dispensação era? Olha para o seu irmão e diga para ele: muda de vida. Dez anos depois vem a segunda leva, aí vem os mais pobres. E quando entram entre os ricos, os filhos dos sacerdotes, todo mundo está dizendo: fiquem tranquilos, mais cedo ou mais tarde Deus vai ouvir, vai perdoar a gente. E passa 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, uma geração. Quem foi preso com 18 tem 58. Quem foi preso com 30 tem 70.
Quem foi preso com 40 já está morto. Uma geração inteira aprisionada em Babilônia, dentro de um cativeiro aberto pelo próprio Deus. Para destruir o povo? Não, para curá-los. Escute uma coisa, amado. Se você entende um pouquinho de medicina, se a pessoa está com dor de cabeça, basta dar para ela um AS, uma aspirina. Agora, se a pessoa tem um câncer, o tratamento tem que ser de choque. Sabe o que está faltando para a igreja do século 21? Tratamento de choque. Os pastores, os obreiros, os pregadores, os formadores de opinião terem coragem de falar de novo sobre pecado, justiça e juízo. Pastor Marco, pega leve, porque esse não é o nosso perfil. Eu não vim aqui para ouvir isso. Se eu continuar falando, eu vou sair daqui. Tem uma igreja aqui perto que lá é diferente. Vai embora, infeliz. Se você não achar uma aqui perto, caminhe mais alguns quilômetros, você vai encontrar. Tem igreja para tudo quanto é tipo e para tudo quanto é gosto. E se você não achar uma do jeito que você gosta, abre uma para você. É fácil abrir igreja. É mais fácil abrir igreja do que abrir boteco nesse país. Hoje você pode fugir dessa palavra, ficar aí bravo, querer ir embora. Hoje você pode, porque é um homem que está falando. Mas vai chegar um dia que nós vamos estar numa reunião muito maior do que essa. E aquele que vai estar falando não vai estar jogando indiretas como eu. Ele vai te chamar pelo nome, vai te chamar de infeliz, desgraçado, miserável, pecador, mentiroso, falso, adúltero. E vai dizer assim para você, ó: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Aí eu quero ver você levantar e falar assim, ó: Jesus, dá licença que eu vou sair daqui porque eu não estou me sentindo bem. Você vai para onde? A minha Bíblia diz que o chão vai sumir debaixo dos nossos pés. É melhor ouvir aqui agora, vista a carapuça, sente um pouquinho de dor, mas recebe o tratamento de choque. Eu profetizo que quando você acordar amanhã de manhã, vai acordar mais leve, vai acordar sentindo mais a graça de Deus. E aí sim, os milagres vão te acompanhar. Quem acredita nisso, dê um grito de glória. Estou com um chicote na mão. Recebe, igreja do Senhor. Senhor Deus, se tu estás nesta palavra, eu quero um sinal agora. Inunda esta casa com a sua glória agora. Senhor, onde houver um crente que crê nisso, está arrependido e não é batizado com o Espírito Santo, batiza ele agora, Jesus. Agora, agora, agora. Sente um pouquinho, já estou terminando. Sente um pouquinho. Glória a Deus. Sente um pouquinho, olhe para mim, já estamos terminando. A minha geração está dentro de um cativeiro. Nossos filhos estão aprisionados. A minha geração é uma geração mundana.
É uma geração que não é sensível à santidade. Buscamos uma santidade interior, é válido, mas quando essa santidade tem que exteriorizar, nós não aceitamos. Queremos ir para o céu e sermos parecidos com o mundo. Queremos ir para o céu e fazemos as mesmas coisas que o mundo faz. Ser crente é ser diferente. Pastor, o senhor veio lá da Conchinchina falar de doutrina de igreja? Não, vim falar de coisa mais séria, vergonha na cara. Está na hora de você deixar o brilho de Cristo extravasar. Está na hora da senhora começar a cuidar mais da sua reputação, do seu nome. Está na hora do senhor voltar a ser um rapaz cheio do Espírito Santo. Está na hora do seu vizinho saber que você é crente. Está na hora da universidade saber que você tem uma chamada profética. Está na hora dessa cidade inteira saber que você não é só mais um membro de uma igreja. Você é uma brasa de fogo tirada do altar do Senhor. Está na hora. 50 anos, 55 anos, 60, 65 anos. E agora nós temos uma geração que nasceu dentro do cativeiro. Os que entraram orgulhosos e altivos, achando que podiam barganhar com Deus, estão humilhados, mortos. E os que estão vivos estão agora dizendo para os seus filhos: nós estamos aqui porque pecamos, brincamos com Deus, adoramos a Baal, a Astarote, a Zera, a Marduk, todos os deuses da Mesopotâmia. Estamos aqui porque merecemos. Nenhum cativeiro demorou tanto tempo assim. O Senhor está nos testando. Ele nos abençoou no passado e nos amaldiçoou no presente. A situação é tão grave que todos começam a buscar a Deus agora. O velho, o jovem, a criança de colo, a mãe. Eles trabalham o dia inteiro na beira dos rios, fazendo tijolos para o império de Babilônia. E os soldados chegam diante deles assim: cante um hino para a gente. E eles dizem: não temos cântico, porque estamos em pecado, estamos longe de Deus, vazios da sua presença. Quando eles começam a reconhecer que sem Deus eles não eram nada, a face adorada de Deus, que estava voltada para outro lado, começa a olhar para eles de novo. O choro e a oração começam a subir de verdade. Agora não é um, não é dois, são milhares que estão orando. E a oração agora é sincera. As lágrimas começam a banhar a terra e Deus vai sentindo o perfume delas. 70 anos no cativeiro. 70 anos depois, Deus fica de pé no trono e diz assim: era desse jeito que eu te queria, Israel. Eu só queria isso. Só queria que você entendesse que não dá para viver sem mim, e que eu não vivo sem vocês. Só queria que vocês entendessem isso, que eu os criei para glorificarem o meu nome, não um pedaço de pedra. Doeu mais em mim do que em vocês, ver vocês sofrerem, porque nenhum pai se alegra com o sofrimento do filho. Quando minha filhinha Karen era bebê, ela pegou um dia um prego e ela foi para a tomada e ameaçou colocar na tomada. Eu disse: não, Karen. E ela: não, papai. Eu disse: não. Daqui a pouco ela estava com um preguinho de novo. Olhar para mim: não, papai. Eu disse: não, Karen. Daqui a pouco eu estou passando, ela está com um prego de novo. Eu tirei o prego da mão dela e eu dei um tapa no bumbum dela, que eu tirei ela do chão. Ela saiu gritando e correndo para o quarto. E eu saí atrás, pai, para paparicar. Minha mulher entrou na frente: onde você vai? Eu disse: eu vou agradar. Ela falou: não faça isso. Mas eu bati nela. Bateu à toa? Disse: não. Você corrigiu porque você a ama? Eu disse: é. Então deixa ela sentir a dor. Eu estou emocionado aqui, porque Deus está me dizendo que Ele está fazendo isso com alguns filhos aqui hoje. Deus não quer expor você ao ridículo.
Deus é apaixonado por você. Ele é capaz de saltar muralhas pela sua vida. E Ele não aguenta mais ver o diabo olhar para você e debochar para ele, dizendo assim: aquele ali não vai dar em nada, não vai ser nada e não vai acontecer nada. O Senhor apostou todas as fichas dele em você. Então hoje, em nome de Jesus, já que não dá para ficar de pé mesmo, se joga no chão, rasga a alma, grita, pega meia dúzia de gente que está chorando como você. Vamos conquistar Deus com nossas lágrimas. Deus vai sentir o perfume da oração desse povo hoje. E eu profetizo que o que Deus está fazendo nessa igreja, dentro dessa noite, com essa palavra profética, vai contagiar uma geração inteira. Cada um de vocês vão sair daqui e vão começar a proclamar esse evangelho puro de santidade. E eu profetizo, para a honra e glória de Deus Pai, que o Senhor colocará asas nas suas costas, para você voar com esta geração em rumo ao avivamento do céu. Quem crê nisso, fica de pé e dá um grito de glória comigo. De pé comigo. Isaías: sim, Senhor, eu vou ter que jogar o meu povo no cativeiro. Isaías profetizou no ano 700. 115 anos depois, a profecia se cumpre. Aleluia. 70 anos de cativeiro. 200 anos depois da palavra profética, o povo está de joelhos chorando, e Deus fica de pé e diz: agora eu te liberto, Israel. Recebe o que eu digo. O Deus que abriu a porta do cativeiro continua com a chave na mão dele. Ele abriu, Ele sabe a hora. Ele fechou a porta atrás de você, Ele sabe a hora de abrir. Ele te colocou lá, Ele sabe que está chegando a hora de você sair. Eu profetizo que a glória dessa segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Estamos no ano 517 antes de Cristo. A ordem cronológica, ela não ascende, ela decresce. No ano 517 antes de Cristo, a nação está curada. Como nação, Israel nunca mais adorou outro Deus. Israel nunca mais colocou uma imagem diante deles depois do ano 517 antes de Cristo. O cativeiro funcionou. Agora vem a parte do milagre. Diga para o seu irmão: é agora que você vai ver. Porque é que Deus disse: operando eu, quem impedirá? Pegue na mão do seu irmão. Fiz tudo isso para chegar aqui. No ano 517 a nação está curada. Diga: está curada. No ano 517 a nação está. Então pode sair do cativeiro, sim ou não? Quem vai libertar eles agora? Não tem um soldado pronto para a guerra. Os que nasceram lá dentro nunca pegaram uma espada. Não tem nenhum soldado lá dentro pronto para enfrentar o exército inimigo. Quem é que vai libertar Israel agora? Aí começamos 44, versículo 28 de Isaías. Porque digo de Ciro: ele é o meu pastor. Qual era o nome do rapaz? Grita, 1, 2, 3. E ele fará tudo que me apraz. Eu colocarei na mão dele todas as nações, e as portas ficarão abertas e nunca mais se fecharão. O nome dele era? Olhe para cá. Como não tinha um judeu pronto para lutar, aqui está o tema da mensagem. Deus levantou um elemento surpresa.
Deus levantou alguém que o diabo não esperava. Deus levantou alguém que Satanás jamais sonhou que seria erguido na terra. O diabo é sempre um otário. Quando ele vem com a massa, nós já estamos com a polenta pronta. E eu vou fazer uma oração aqui agora com a fé que Jesus me deu. Senhor, eu quero que todos os demônios que estejam ouvindo esta palavra sejam agora atingidos pelo seu poder e fiquem surdos. E todos os demônios que estiverem perto desta mensagem que será passada na televisão ou nos lares depois, quando começarem a ouvir esta parte, fiquem surdos. Pronto. Nenhum demônio está escutando mais. Podem estar gritando aí, mas não vão ouvir o que eu vou dizer agora. Sabe o que Deus disse para mim, André? O Senhor disse que está levantando uma geração de elementos surpresa. O diabo é um besta. Sabe o que ele faz? O número de demônios é limitado. Diga, limitado. O número de demônios é limitado. Se você entende de matemática bíblica, você sabe que quando Satanás caiu, caiu com ele quantos anjos? A terça parte. Se caiu a terça, ainda tem 2/3 de anjos. Para cada demônio que te atormenta, tem 2 anjos para te libertar. Além de ter a proteção dos anjos, Jesus ainda disse assim, ó: eu coloquei um sapato de fogo no pé de vocês, e eu dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a obra do maligno. Segure, estou terminando. Aí sabe o que o infeliz faz? Como ele não sabe, como ele sabe que não pode manipular multidões, sabe quem é que ele atinge? Ele não atinge você, ele atinge quem está na frente. Porque ele sabe que quando um homem em linha de frente, um missionário, uma missionária, um cantor cai com ele uma geração. Eu escrevi um livro, Heróis Sem Medalha. Eu presto um tributo aos maiores homens que eu já vi nesse país como pregadores. Um pastor pegou um livro um dia desse e olhou e disse: o que você quis dizer, escrever nesse livro para esses adúlteros? Aqui o livro, Heróis Sem Medalha. O pastor leu esse livro e disse assim: mas aqui tem a maioria deles caíram, homossexuais, adúlteros. Eu disse para ele: pastor, o senhor só vê o que eles fizeram de errado. Eles fizeram 1 milhão de coisas boas, ninguém se lembra deles. Quando erraram uma vez, a igreja sepultou-os. Somos o único exército, e quando temos um soldado doente, matamos ele. Está entendendo isso? Está ouvindo? Somos o único povo que nos alegramos com a desgraça do irmão. O diabo, sabendo que não pode derrubar todos de uma vez, ele pega e derruba um homem em linha de frente. E não foi isso que aconteceu nos últimos 15 anos? Quantos escândalos nós tivemos da América do Norte para cá? No Brasil, quantos homens caíram e tombaram? Quando eles caíram, caíram com eles uma geração inteira. O diabo cercou os púlpitos, porque ele acha que Deus só usa quem está no púlpito. Por isso eu pedi para Jesus deixar ele surdo agora. O besta acha que só é ungido quem tem uma carteirinha no bolso. Ele pensa que ungido é só aquele que cursou um curso de teologia. Não sabe ele que todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador foram ungidos por Deus. Assim como Deus levantou Ciro, que não era daquele povo, que não pertencia ao clã deles, para libertar Israel, o Senhor manda dizer que Ele vai levantar você.
lá daquela favela, lá daquele bairro, lá dentro daquele prédio, você é uma pessoa sem nome, você é anônimo no meio da igreja. Nunca te deram uma oportunidade para pregar a palavra, nem para cantar um hino, pois se prepare. Quando vier esta oportunidade, o que você não fez em 20 anos, fará em 1 hora. Recebe esta palavra. Olhe para mim para terminar de uma vez. Quando Ciro tomou conta de Babilônia, ele não libertou os judeus. Os judeus marcaram audiência e pediram para ser libertos. E Ciro disse: eu não tenho nada contra os judeus, mas vocês vieram no pacote, eu herdei um reino e vocês vieram junto. Os judeus começam a orar. Flávio Josefo diz que eles vão orar. E na oração alguém encontra um baú de roupas antigas. No fundo do baú encontra um pergaminho, um rolo, um livro amarelado e carcomido pelo tempo. Quando abrem o rolo, está escrito: rolo do profeta Isaías. E o filho de um sacerdote, de um escriba que sabia ler, pega o rolo e começa a ler. E vai lendo, lendo, lendo. Não havia separação de capítulos nem de versículos. Era uma carta, era uma história. Quando ele chega no que para nós é o capítulo 44, final dele, o capítulo 45, início, o sacerdote para, porque ele lê no livro, escrito 200 anos antes, o nome de Ciro. Marca uma audiência, chega diante de Ciro e diz: Ciro, deixa o nosso povo ir embora. Ele diz: eu já disse que judeus não podem ir embora. O sacerdote levanta o pergaminho e diz: nós temos um documento que diz que você é obrigado a deixar a gente embora. Quem escreveu este documento? Um conterrâneo nosso que viveu 200 anos antes de você nascer. A história diz que Ciro pega o papel, dá na mão dos magos, dos físicos e químicos, para que eles analisem, para ver se a idade do papel era antiga. E quando ele descobre que o papel tem 200 anos de idade, ele começa a ler. E quando ele chega no capítulo 44, verso 28, e lê o nome dele lá no livro, Deus dizendo: eu digo de Ciro, é o meu pastor. Eu o levantei para ser um grande homem. A história diz que Ciro fica de pé e começa a chorar. Chora e diz assim: a vida inteira eu procurei por Deus, não sabia que encontraria Deus no meio de um povo aprisionado num cativeiro. O Deus de Israel é o único Deus, porque antes que eu nascesse, antes que a minha mãe nascesse, antes que a minha avó nascesse, Ele já havia me escolhido para uma grande obra. Ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Pegue na mão do seu irmão. Mede para mim, filho. Olhe no rosto do irmão que está do seu lado. Memorize o rosto dele. Se tiver alguém em casa, faça isso. Memorize o rosto da pessoa. Memorizou? Olhe para o outro lado. Olhe para mim. Você não sabe na mão de quem você está pegando. Não é só um corpinho bonito, não é só uma pessoa perfumada. Você está pegando na mão do elemento surpresa de Deus. Agora, todo elemento surpresa, quando aparece no meio do campo de batalha, ele não aparece com armas naturais, ele aparece com armas secretas. Elemento surpresa precisa de arma secreta. A igreja confirma? Se você é um elemento surpresa de Deus, se prepare para receber agora um armamento pesado. Não tem bandeira branca para Satanás.
O Senhor vai equipar esta igreja hoje, vai colocar armas que você jamais sonhou. Satanás vai pular miúdo quando te olhar na rua. Receba poder e autoridade. Jesus está arrebatando pessoas lá na galeria, é isso mesmo. Receba o armamento secreto do céu agora, 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 já! Ei, pegue na mão do seu irmão. Na mão não, pegue no braço. Eu já vou dizer agora, eu não me responsabilizo pelo que vai começar a acontecer hoje à noite aqui. Pegue no braço do seu irmão e olhe para mim. Os homens e mulheres mais usados e mais ousados do planeta Terra eram pessoas feitas da mesma matéria que você. A diferença é que eles se candidataram ao cargo de elemento surpresa. Eles andaram na contramão da vida. Eles nadaram contra a correnteza. Eles enfrentaram reinos. Eles enfrentaram ministérios. John Wesley foi expulso da igreja porque era um homem que gritava demais. Benny Hinn foi expulso de casa porque era gado, ninguém gostava de ouvi-lo. Kathleen Kuhlman foi uma mulher que a religião expulsou por causa dos seus problemas familiares. Mas foram homens e mulheres que pisaram a terra e deixaram a sua marca. Eu profetizo que a unção que estava sobre eles desce sobre você agora. Mais um pouquinho. Pegue no braço do irmão, não larga ele. Pegue no braço do seu irmão. Mais baixinho aqui. Olhe para mim. Já estamos terminando. Todo elemento surpresa, André, Deus marca a vida dele. Deus dá um sinal. A pessoa é diferente. Ela é levantada de forma diferente. Ei, sabe como foi que o meu ministério nasceu? Quer ouvir? Eu tinha 19 anos, fazia direito. A minha igreja passou por uma crise. Um pastor me desafiou a pregar. E eu falei para ele que não ia pregar. Ele disse assim: você é covarde? E eu disse não. Ele disse: então prega hoje. Eu dobrei meu joelho na minha casa. Eu morava numa casa pequenina. Quando eu estava orando de joelhos, eu disse: Deus, eu não admito viver uma vida vazia. Eu quero ir no púlpito hoje, mas eu quero uma experiência nova. Veio um vento do nada, bateu na minha testa, me jogou de costas para trás. Eu fiquei 45 minutos sem conseguir abrir os olhos. A sala foi inundada com uma glória, uma luz muito forte. Eu achei que eu estava morrendo. Deus disse para mim naquele dia: eu te dou hoje um ministério de fogo para as nações. Já são 53 países do mundo e o Brasil inteiro pregando. Parece que Deus tem um negócio assim. John Wesley, quando foi rejeitado, entrou dentro do quarto e brigou com Deus. Um dos biógrafos dele disse que ele esmurrava a parede.
Ele dizia: Deus não quer que eu seja missionário porque eu sou agressivo, porque eu sou muito austero. Prova para os homens que o Senhor usa homens assim. Eu te desafio a me usar. Olha que cabra doido. Eu te desafio. A história diz que veio um vento do céu e bateu no peito dele, jogou ele na parede. Ele caiu embriagado. Ele começou a pregar no meio da rua. Ele pregava e as pessoas caíam no chão. Chamaram ele de feiticeiro. Depois de morto, escreveram livros e livros e livros sobre ele. Pai do avivamento desta nossa última geração. Pastor Benny Hinn assistiu um culto com Kathleen Kuhlman. Acordou de manhãzinha sentado em cima de uma beliche, olhou para o céu e disse: Good morning, Holy Spirit. Saltou de cima da cama e caiu no chão. Ficou 8 horas caído no chão. Levantou dali para ser o pregador mais popular do mundo hoje. Billy Graham havia terminado de cursar a faculdade, estava dentro de um carro indo para Los Angeles. No meio do caminho parou, teve uma crise existencial, dizendo: será que eu tenho chamada mesmo? Foi impactado por Deus e caiu de joelho no chão e disse: Deus, eu só vou se a sua presença for comigo. O maior pregador do século. Paulo teve que cair de cima do cavalo. Parece que quando Deus escolhe alguém, Deus marca a vida dele. Deus põe um sinal na pessoa. E o Senhor está me dizendo aqui que Ele vai sinalizar algumas vidas aqui. O Senhor está me dizendo que Ele vai colocar um sinal na vida de alguns homens e mulheres que nunca mais serão os mesmos depois dessa noite. Pegue no braço o seu irmão. Eu vou orar por você agora. Quando eu terminar de orar, o irmão André vai cantar um hino. Pegue no braço o seu irmão. Feche seus olhos. Não se assuste com o que pode acontecer. Não se assuste se o Senhor te arrebatar, te jogar no chão, te fazer pular, profetizar. Ore comigo e diga assim: Deus, eu quero ser o elemento surpresa. Eu quero ter uma arma secreta. Mostra-me a sua glória hoje. Sinaliza a minha vida. Marca a minha vida com um poder tão grande, que a minha geração ficará assustada. Não me interessa o que vai acontecer. Se eu vou pular, profetizar, gritar, falar em línguas ou interpretar, ser arrebatado, cair no chão, não me interessa. Eu quero ser esse elemento agora. Senhor Deus, quem ora agora é Marco Feliciano. Se tu me levantaste como profeta dessa geração, eu profetizo que seja derramado sobre esses que me ouvem nessa noite uma unção que os sinaliza. Senhor, enche esse povo agora. Mostra os sinais agora. Já!